O que na verdade seria, o que nós podemos entender como abundância? Eu estava conversando semana passada com um amigo meu, já foi meu cliente de consultoria, e aí ele estava passando por alguns problemas pessoais, problemas com o negócio e tudo. Ele estava muito mais enxergando a falta, aquilo que faltava na vida dele, do que daquilo que ele tinha. Eu batendo um papo com ele, eu falei para ele, falei assim, querido, olha para aquilo que você tem. O que você tem hoje? E ele começou a observar. Não, mas porque eu tô com um problema assim, com um problema assado. Eu falei, olha para o que você tem. E aí ele pausou um pouco e começou a pensar. Falou, caramba, velho, na verdade eu acho que eu tenho muita coisa. Porque eu ainda tenho caixa para o meu negócio, eu tenho bons sócios, eu tenho uma casa para morar e a gente foi aprofundando nisso, a gente foi aprofundando tudo aquilo que ele tinha. Então tinha uma família muito abençoada, filhos muito queridos, filhos maravilhosos, ele tinha ainda caixa, ele tinha saúde. Então, num bate-papo, a gente começou a entender tudo aquilo que de fato rodeava a vida dele, que ele não estava conseguindo observar que ele tinha. E aí que a gente poderia trazer um olhar da abundância. Quando a gente pensa em abundância, eu já fiz várias perguntas para várias pessoas, né? As pessoas pensam em algo grandioso, pensam em uma vida extremamente próspera, com muito dinheiro, muitos bens. E isso não está errado de pensar dessa forma. A abundância ela também pode ser cercada de muita pujança financeira, de um saldo na conta muito gordo, né? De uma saúde vigorosa, de um corpo muito bonito. Talvez, para algumas pessoas, a abundância ela vai se expressar em muito patrimônio, muitas posses, muitos bens. Talvez vários e vários sistemas de negócios, muitas empresas. Talvez sim, mas a abundância que cerca o core, o que é o núcleo, o que é a ideia central de abundância, a gente pode ver ela pelos dois lados. O que é interno, dentro do homem, para o externo, para fora do homem. E é aqui quando a gente olha para o lado interno do homem, a gente pode olhar para algo mais pessoal que se tange à mentalidade. Eu costumo ser muito cuidadoso quando eu vou falar de mentalidade, porque já tem muito iludido ou tem muito idiota motivado na internet falando sobre mindset, mentalidade, que você tem que ter a mentalidade. A gente pode falar disso em um outro dia, o que de fato é mentalidade, o que de fato são os paradigmas e autoimagem que está dentro de você, mas o que eu quero me ater na camada bem superficial, que é a forma como você enxerga o mundo. Em todo problema, em toda situação, é possível se enxergar a beleza da criação. Augusto Cury traz isso de uma forma muito linda no seu livro chama O Vendedor de Sonhos. Não está nem no script aqui, hein? Eu estou trazendo aqui. Traz isso no Vendedor de Sonhos. Eu li esse livro em 2009, foi um livro transformador para a minha vida. E em determinado capítulo, quando ele está trazendo o enredo, né, dos discípulos, então, se você não leu esse livro, eu super recomendo que você leia, tá? Chama O Vendedor de Sonhos. É um livro bem antigo do Augusto Cury. Então ele tem uma história ali que tem um mestre, né, que era um homem muito rico. Ele passou por perdas familiares e perdas financeiras, perdeu o filho, perdeu a família. E aí esse homem ele passa a viver como um mendigo. E aí desse estado de mendigo ele começa a criar discípulos. Eu acho que ele inspirou ali em Jesus Cristo essa passagem. E aí esse discípulo ele ensina que é sobre contemplar o belo. Então, um exemplo aqui da forma como que você enxerga o mundo e você pode conseguir enxergar beleza e abundância em tudo sua volta. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu estou passando por vários problemas financeiros não, né? Graças a Deus, nunca nos faltou dinheiro. E nos últimos 12 anos, eu e minha esposa aqui, a gente não sabe o que é atrasar uma conta. Eu estava falando com ela esses dias. A gente não sabe o que é atrasar uma conta, né? Graças a Deus. Mas passando por vários problemas no negócio em si. Se você não sabe, o meu negócio principal, eu sou planejador financeiro familiar e consultor patrimonial e consultor de investimentos também, né? Então a gente trabalha essa parte de consultoria de investimentos, consultoria de organização financeira para pessoas físicas. E eu estou passando por um momento de ruptura. Porque eu estou há 6 anos com o nosso escritório, vai completar 6 anos. Eu passei os últimos 5 anos atendendo de forma individual,
Só que eu não quero mais atender de forma individual. Eu quero o quê? Escalar o negócio, para que eu possa falar com mais pessoas. E aí nós criamos um movimento que é para ajudar financeiramente pessoas acima de 40 anos, aonde que o tema central é: faça da segunda metade da sua vida a melhor fase da sua vida. E aí a gente perdeu alguns contratos no final de dezembro do ano passado, o que isso reduziu muito a receita, e aí novamente, foi como se eu tivesse voltado um tempo lá atrás, né? Novamente, eu preciso da minha esposa para poder pagar as contas da casa. O nosso dinheiro é junto, mas se você é um homem adulto saudável, provavelmente você tem isso dentro de você, que está em nós, é do homem querer prover o lar, a maioria pelo menos, né? E aí a minha receita diminuiu, aonde que eu preciso muito mais da receita dela. E isso me gerou uma frustração muito grande. Eu entrei em janeiro desse ano, 2026, não sei que ano você está vendo esse vídeo, mas eu entrei assim, ó, muito frustrado e muito preocupado. Só que foi um movimento necessário, porque precisou sair um espaço da minha vida para que abrisse um espaço para novas coisas que estão chegando. Sobretudo, ainda mais, a esse grande projeto que é o nosso negócio principal que a gente está fazendo. E um projeto paralelo como é isso, que é eu estar falando aqui com você nesse canal Diálogo Interno, é um projeto paralelo que é 100% da minha contribuição aqui. Eu não vou dizer nunca, mas raramente você vai me ver ofertando algo aqui. Eu não vou dizer nunca, eu não vou te prometer isso. Mas a minha intenção aqui é abrir a câmera e te entregar tudo que eu estudo, e estudo nos últimos 19 anos sobre espiritualidade, comportamento humano, mentalidade e a própria vida, as manifestações das coisas da vida. E aí, nesses últimos 4 meses, foi um processo muito diferente sobre enxergar a abundância. Porque no meu cotidiano, com as minhas dificuldades com o negócio, eu estava olhando mais para a falta, aquilo que eu não tenho, do que para aquilo que eu tenho. Eu falei, não, espera, isso está errado. Deixa eu olhar para aquilo que eu tenho. Ó, a visão, a forma como você enxerga de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a forma que eu enxergo, qual é a forma que eu estou enxergando determinada fase ou determinada área ou determinada circunstância da minha vida? A forma como você está enxergando, ela vai dizer se você está aberto à criação, a Deus, a tudo aquilo que Ele está manifestando na sua vida agora, ou se você é uma pessoa que está olhando para aquilo que falta. E aí, em vez de você manifestar cada vez mais abundância, você está manifestando cada vez mais escassez. Exemplo, eu estou aqui nessa sala. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, com certeza. Aqui o dia está nublado, então quando está sol eu gosto de gravar sobre a luz do sol, que é muito melhor. Para lá ali eu tenho umas cadeiras ali, tudo. Eu poderia arrumar essas cadeiras, eu poderia colocar um quadro aqui. Mas por enquanto é aqui que eu tenho para gravar aqui para vocês. E aqui está perfeito. Olha, eu tenho um sofá para sentar aqui agora. Eu tenho o ring light que está segurando o celular aqui agora. Eu tenho um iPhone 13 que está gravando esse vídeo aqui agora. Tem esse microfone de lapela, né? E se eu tivesse um olhar para a falta e escassez, eu poderia dizer, mas eu não tenho uma câmera profissional, mas eu não tenho um cenário muito lindo. Não, tudo bem, eu não tenho, mas eu tenho isso aqui. E o que tem aqui agora, neste exato momento agora, é uma bênção de Deus. Porque a nossa vida é aqui no agora. E aí a gente poderia entrar em uma outra camada de mentalidade que o ser humano ele é infeliz e ele não consegue enxergar abundância por uma falha no sistema humano. Uma falha no sistema humano, que é fazer da mente ficar olhando muito para o passado e projetando demais o futuro. E aí você não consegue estar aqui presente, simplesmente grato e abundante por aquilo que está se manifestando na sua vida aqui agora. E eu sou muito grato por poder estar te falando isso aqui agora. Então, automaticamente, você já começa a manifestar abundância na sua vida. Você já começa a mudar o olhar. E quando você começa a mudar o olhar para aquilo que você tem, automaticamente você diminui o olhar para aquilo que você não tem. E aí você vai criando um ciclo, um efeito bola de neve. Cada vez mais você olha para o que tem, e isso é até mesmo espiritual, porque quando você sente que você tem algo, eu já tenho, eu sou aquilo que
se manifesta na minha vida aqui agora, automaticamente o seu olhar espiritual é para a abundância. E se você já sente que tem tudo, na vida, no externo, nunca vai te faltar nada. Olha que poderoso isso. Então, você é de dentro para fora uma pessoa que tem uma visão de abundância, você consegue enxergar abundância em tudo, você é capaz, você começa a enxergar aquilo que tem de bom na sua vida e você vai se sentindo cada vez mais energizado. Porque olhar para o bem, olhar para aquilo que tem, aquilo que já é, você começa a manifestar e revelar a graça de Deus dentro de você. E revelando a graça de Deus dentro de você, de dentro para fora, o mundo passa a ser diferente. Você passa a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor, um advogado melhor, um engenheiro melhor, um profissional autônomo, um autônomo melhor. E aí, quanto mais você se enche de abundância, que é olhar para a graça daquilo que você já tem e daquilo que você já é, você vai sentir um sentimento de completude, de completo, e nada vai te faltar. E aí o que acontece? Esse movimento de dentro para fora, automaticamente, você não vai ser da noite para o dia. Você vai começar a dar mais, entregar mais. E aqui a gente entra no de fora para dentro. Porque quanto mais você entrega, quanto mais você dá, mais volta para você. É uma lei. Essa lei está na Bíblia, que é a lei da semeadura. A lei do dar e receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você entrega para o mundo, mais Deus, a criação, o divino, sei lá como que você interpreta essa força criadora, mais Ele te devolve, mais Ele te dá. E eu te faço a pergunta aqui, para você que está nesse vídeo, para você que ficou até aqui agora, tá? O quanto de dentro para fora você tem enxergado a abundância dentro de você, a abundância da vida, e quanto de fora para dentro, essa energia você tem entregado mais do seu trabalho, mais para o seu patrão, mais para o seu negócio, mais para a sua família, entregado de verdade. O fluxo da abundância que entra, ele é determinado pelo que sai. Então, tudo aquilo que você sente falta, doe tudo aquilo que você acha que te falte. Então, exemplo, você acha que está te faltando dinheiro, você sente que precisa de mais dinheiro, doe até mesmo parte daquele pouco que você acha que tem. Ajude o necessitado. As pessoas não estão te dando atenção, doe atenção. Os seus amigos não estão te dando atenção, doe atenção para os seus amigos. Doe, entregue mais, entregue abundância, doe mais de você. E automaticamente você vai ter mais atenção, mais dinheiro. É uma lei. Você não pode ir contra isso. Plantou, você vai colher. A abundância, ela está ligada propriamente na lei da semeadura. Aquilo que você dá, você recebe. Não tem como. É a única lei universal que ela não tem como ser diferente. Se você plantar tomate, não tem jeito. Vai nascer tomate. É inquestionável isso. Se você plantar batata, sabe, plantei batata. Não, mas eu vou orar aqui, eu vou orar para Deus, eu vou ter fé que vai nascer cebola. Não vai. Se você não cuidar, pode nascer uma batata ruim. Se você cuidar, regar, pode nascer uma batata boa. Aumenta a chance. Então, a abundância, ela está propriamente ligada na lei da semeadura. E quanto mais você planta com o sentimento de abundância, a gente pode falar outro dia disso aqui, né, que é a ação desperta. É um ensinamento budista isso, mas também está na Bíblia, né? Jesus Cristo disse: o que quer que o homem faça por ti, faça você por ele. Faça primeiro você por ele. Se você quer algo, você dá algo. E aí você consegue entender esse movimento de abundância, de dentro para fora e de fora para dentro? Eu torço de verdade para que a partir de hoje você comece a olhar muito mais. Já viu aquele ditado do copo cheio? A gente pode olhar para isso como um copo cheio, né? Olhar muito mais para o copo cheio do que para o copo vazio. E aí quando você faz esse movimento de troca de olhar, de dentro para fora, de fora para dentro, a sua vida nunca vai te faltar nada. Nunca. Por mais que você passe por momentos de dificuldade, se você treinar isso, se você treinar o olhar para aquilo que você tem e não para aquilo que você acha que não tem, que você acha que falta, a sua vida será
muito, muito, muito melhor. Eu espero de verdade que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. A gente segue aqui com vídeos toda semana. Se você é novo, se você quer de paraquedas nesse canal, se inscreva. Novamente eu reforço, aqui o principal objetivo desse canal é te entregar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu estudo sobre espiritualidade, consciência e mentalidade. São os 3 pilares que regem o nosso canal. Está seguindo aqui vídeos toda semana. Pretendo ainda, não vou te prometer, mas eu pretendo fazer vídeo todo santo dia aqui para colocar essa mensagem para o mundo e deixar um grande conteúdo aqui para você. E eu espero de coração que isso tenha te ajudado, tá bom? Se inscreva no canal, vai ser muito bom ter você por aqui. E se você achar que esse vídeo ajude uma outra pessoa, compartilhe esse vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima, valeu!